que Deus esteja abençoando, não é? E eu queria então, nesse momento, convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra que foi lida nesse instante. E rogamos a ti, Deus, que esta palavra venha de encontro ao nosso coração nessa noite. Fala, Deus, aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a sua voz. No nome de Jesus, amém. Amados, esse é um texto bastante conhecido e é um texto que a gente escuta essa história de Zaqueu desde pequeno, desde a classe lá Cordeirinho de Jesus. A gente ouve as histórias bíblicas e dentre essas histórias a gente ouve essa história de Zaqueu, um homem publicano, coletor de impostos, era um homem rico, poderoso, e num determinado momento da sua vida, ele ficou sabendo que Jesus estaria passando por aquele lugar, e ele tinha uma enorme curiosidade de saber quem era Jesus, porque ele conhecia Jesus somente de ouvir, ele ainda não tinha visto Jesus. Ele sabia das histórias, dos milagres que Jesus realizava, das palavras que Jesus trazia para o povo, os ensinamentos, tudo isso Zaqueu sabia. E lhe faltava olhar para Jesus, ver quem era Jesus. E quando ele ficou sabendo de que Jesus iria passar por aquele lugar, ele então foi a um determinado ponto em que Jesus iria passar, tinha uma árvore, Zaqueu sobe na árvore e ele não se importa com aquilo o que ele era, um homem poderoso, rico, importante, e ele não se intimidou com isso, porque para ele o que era importante naquele momento era ver Jesus. Sobe na árvore, ele vê Jesus passar, e o mais interessante é que Jesus olha para ele e diz: Olha, Zaqueu, o que você está fazendo aí, rapaz? Desce dessa árvore. Hoje me convém estar na sua casa. Hoje me convém repousar e estar na sua casa. Amados irmãos, talvez seja algo tão simples a gente olhar para esse texto e a gente ver essa história, e o Senhor Jesus vai estar na casa de Zaqueu. Zaqueu entende a mensagem que Jesus estava pregando e provavelmente Jesus conversou muito com Zaqueu. Zaqueu entendeu perfeitamente o plano da salvação de Deus para a vida dele,
e ele então é tocado pelo Espírito Santo e ele se arrepende de todo o mal que ele havia feito e ele diz para Jesus: olha, uma coisa eu digo aqui, eu enganei algumas pessoas, eu roubei algumas pessoas e eu quero agora fazer o seguinte: eu vou distribuir parte da minha fortuna e a quem eu roubei, a quem eu fraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. O Senhor Jesus diz: olha, hoje houve salvação nesta casa. Amados irmãos, eu queria que você imaginasse nesse momento o Senhor Jesus de frente para você, imaginando agora a figura de carne e osso, e você com o seu coração sedento de saber quem era Jesus, de encontrar, de ver Jesus face a face, e de repente o Senhor Jesus diz o seguinte para você: olha, hoje me convém repousar na sua casa. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? A reação de que Zaqueu teve foi a seguinte: quando o Senhor Jesus disse para Zaqueu para que ele descesse depressa, ele vai dizer o seguinte, aqui o texto, de que ele desce com toda a pressa e recebe a Jesus com alegria. Zaqueu recebe a Jesus com alegria, ou seja, aonde Jesus vai, a casa que Jesus está repousando é uma casa que tem alegria. Não pode ser uma casa triste, não pode ser uma casa cheia de melancolias, uma casa pesada, como se diz. Não, Zaqueu entendeu de que estar com Jesus, receber Jesus na sua casa, era um momento de alegria, não era um momento de tristeza. Talvez ele não tivesse pensado em nada daquilo que ele tinha feito. O que ele queria naquele momento era viver esse estado de alegria com Jesus. Hoje me convém repousar na sua casa. Irmãos, essa fala de Jesus é fantástica. Eu quero estar meditando nessa fala todos os dias da minha vida. De saber que o Senhor Jesus, Ele olha para mim, Ele olha para você e diz: olha, hoje eu vou repousar na sua casa. Repousar, descansar, estar lá, pousar, Ele vai ficar na sua casa. Ele não vai sair mais da sua casa. E quando o Senhor Jesus, Ele pousa, Ele chega na sua casa, o texto vai dizer e mostra isso para nós, de que há alegria. Uma outra coisa que acontece também, aonde Jesus está, é harmonia. Quem entrou na casa com Jesus, quem estava com Jesus, provavelmente devia ter ali os seus discípulos, talvez alguns amigos que também estiveram lá, e Zaqueu, que estava feliz da vida, estava alegre por receber Jesus na sua casa. E aí a harmonia. E existe algo que acontece, que quando o Senhor Jesus está na nossa casa, em que tem alegria, em que tem harmonia, o texto vai dizer o seguinte, olha, versículo 7 vai dizer o seguinte, todos os que viram isto, ou seja, o fato de Jesus estar na casa de Zaqueu, estavam murmurando, dizendo que ele, ou seja, o Senhor Jesus, estava se hospedando ou estava indo na casa de um pecador. Muita gente não fica feliz com sua alegria, muita gente não fica feliz com a harmonia que o Senhor Jesus traz para a sua casa, para o seu lar. A harmonia é um sentido de paz, é ausência de conflito, é onde há acordo, é onde há concordância, é onde há equilíbrio, harmonia. E aquele momento foi um momento de harmonia. Zaqueu percebeu isso. Zaqueu percebeu que ele estava vivendo um momento de paz interior, um momento de reflexão na sua vida. Era um momento em que ele estava olhando para dentro dele e fazendo uma autoanálise. Talvez ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu não sou merecedor de receber Jesus na minha casa, porque eu sou um pecador.
mas eu estou vivendo um momento de alegria tão grande, é tão intensa essa alegria que eu estou vivendo, essa harmonia, essa paz que o Senhor Jesus trouxe para dentro do meu lar, é algo maravilhoso, é algo fantástico. E amados, não para por aí. Além da alegria, além de harmonia, a gente pode dizer também que ali houve um momento de festa, um momento de estar celebrando. Quem está com Jesus, a gente vive num momento de festa, não é assim? A gente, quando recebe bênçãos do Senhor, a gente quer dar um culto de ação de graças, porque é um momento de festa, é um momento de alegria, porque o Senhor Jesus está na minha casa, o Senhor Jesus faz parte da minha vida, da minha história, e eu não posso ser uma pessoa carrancuda, triste, rancorosa, não dá mais. Eu preciso expor esta alegria que eu sinto no meu coração. E a gente canta aqui, né? Essa paz que eu sinto em minha alma. Né? Alguns conhecem esse cântico, né, presbítero? É uma turminha aí que, né, mais antiga sabe. Mas é uma alegria que invade o nosso coração e que às vezes nós não temos explicação e nós queremos celebrar, nós queremos dizer para as pessoas o quão feliz, o quão alegre nós estamos, porque o Senhor Jesus, Ele faz parte da minha casa. O Senhor Jesus, Ele habita no meu lar. O Senhor Jesus disse o seguinte: olha, eu vou repousar, eu vou estar na sua casa. E isso é maravilhoso, amados. É bênção do Senhor para a nossa vida, em saber que o Senhor Jesus escolheu a sua casa, escolheu o seu lar, escolheu a sua vida, para dizer o seguinte: olha, eu hoje vou repousar na sua casa. Você já parou para pensar a grandeza disso? Quantas pessoas estavam ali seguindo a Jesus? Provavelmente devia estar empurrando, e Zaqueu, pequeno demais para poder olhar entre a multidão, ele subindo nessa árvore. Quantas pessoas estavam desejando receber Jesus na sua casa, e de repente o Senhor olha para aquela árvore e diz: olha, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a sua casa. O Senhor Jesus escolheu Zaqueu dentre tantos ali, disse: hoje eu vou para a sua casa, hoje me convém repousar na sua casa. Alegria, harmonia, festa. E diante disso tudo, não poderia faltar algo na vida de Zaqueu. Zaqueu estava tão alegre, Zaqueu estava feliz, Zaqueu festejou aquele dia, mas faltava ainda uma coisa na vida de Zaqueu: o conserto na sua vida. Zaqueu precisava acertar a sua vida. Não bastasse só aquele momento de alegria, de festa, de harmonia, mas havia a necessidade de um conserto na vida de Zaqueu. E Zaqueu, então, ele entende perfeitamente a mensagem de Jesus para a sua vida. Ele entende de que ele, ao longo da sua vida, a sua trajetória, ele havia feito coisas que não eram condizentes com aquilo que Deus queria que fosse. Ele percebeu de que muitas coisas que ele estava fazendo estavam errado, e pelo fato dele entender o erro dele, ele então olha para o Senhor e vai dizer o seguinte: Senhor, eu sei que eu errei, eu sou um pecador, e eu preciso acertar essa minha dívida. Ele foi além. Ele poderia ter dito o seguinte: Senhor, eu estou arrependido de todo o mal que eu fiz, eu sei que eu errei. Mas ele foi além. Ele: olha, eu preciso agora reparar este erro. Eu tenho aqui muito dinheiro e eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E não só isso, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir a essa pessoa 4 vezes mais. Ele ia ficar pobre. A metade dos bens dele já ia distribuir para os pobres, e a outra metade ele ia estar restituindo a quem ele havia defraudado. O coração de Zaqueu estava mais no dinheiro? Não. O coração de Zaqueu agora estava em Deus.
Ele percebeu que o dinheiro já não valia mais nada, não era importante, que o erro que ele havia cometido, ele precisava agora acertar a sua vida, acertar aquele erro, reparar o erro que ele tinha feito com o outro, e assim então ele fez. E ele disse: Senhor, eu preciso acertar isso, eu me arrependo de todo o mal, eu me arrependo daquilo que eu fiz que não condiz com a tua palavra. Amados, nós precisamos sim acertar algumas coisas na nossa vida. É muito bom a gente ter o Senhor Jesus no nosso lar, é muito bom a gente estar vivendo esse momento de alegria, de harmonia, de festa, mas existem momentos que nós precisamos acertar a nossa vida com Deus. Não basta só isso. Se não fosse esse acerto, se não fosse esse conserto que Zaqueu resolveu fazer, e ele entendeu de que era necessário acertar a sua vida, o outro passo não teria acontecido. Até aqui tinha sido muito bom. Provavelmente Zaqueu deve ter feito um banquete para Jesus, deve ter sido algo maravilhoso. Ele devia ter uma casa, pelo menos para a época, uma casa fantástica. Mas até ali ainda estava faltando alguma coisa. E quando Zaqueu então ele declara isso para o Senhor Jesus, do seu arrependimento, quando ele declara para o Senhor de que ele está acertando o erro que ele cometeu, o Senhor Jesus então agora vai dizer o seguinte: olha, agora, diante de tudo isso, eu quero dizer que houve salvação nessa casa. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amados, quando o Senhor Jesus ele repousa na nossa casa, a obra dele é completa. Ela não é pela metade. O Senhor Jesus, quando ele entrou no seu lar, ele não entrou por um acaso. Não foi uma coincidência Jesus olhar para cima e falar: ô Zaqueu, desce aí que hoje eu vou para sua casa. Não foi não. Não foi uma coincidência Zaqueu chegar e também subir a árvore para poder ver Jesus passar. A intenção de Zaqueu era somente ver Jesus, era o que ele queria. Existem muitas pessoas que estão vivendo assim: olha, eu só quero saber quem é Jesus, eu só quero ver Jesus. Eu não quero estar frequentando igreja, eu não quero ser crente, não quero ser evangélico, eu temo ao Senhor, eu conheço Jesus, mas olha, é só isso. Não basta só isso. É necessário haver conserto na nossa vida. É necessário haver acertos na nossa vida. A nossa vida, hoje estávamos falando aqui do reverendo Valci. Provavelmente ele deve ter ido à igreja pela manhã, escola dominical, provavelmente pregou, lecionou, voltou para casa, almoçou com a esposa, com alguns amigos. Estou aqui supondo, não sei se foi nada disso. Ou talvez não, ele estava em casa, né, se sentindo mal, não sei. Mas digamos que tenha sido isso. E quando foi por volta de 4 horas, ele tem esse mal súbito. E o Senhor diz: olha, Valci, chegou sua hora, vem. É assim que o Senhor faz na nossa vida. É tudo muito de repente. É tudo num piscar e fechar de olhos. O Senhor Jesus muda toda a nossa história. Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei se as portas da sua casa realmente elas estão abertas para receber o Senhor Jesus, para repousar na sua casa. Mas hoje também é esse dia em que o Senhor Jesus fala para você: olha, hoje me convém repousar na sua casa. E o Senhor Jesus falando isso: faça como Zaqueu, abra as portas da sua casa, receba Jesus de braços abertos, faça uma festa, o receba com alegria. Você vai ver que haverá harmonia na sua casa. E se houver a necessidade de acerto, faça esse acerto com o Senhor Jesus, porque
diante de tudo isso, o que é mais importante, eu posso assim afirmar a você, o que é mais importante nessa história toda de Zaqueu, foi o momento em que ele se arrependeu do mal e o Senhor Jesus disse: olha, Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Não sei como anda o seu lar, não sei como anda a sua família, mas hoje é esse momento em que o Senhor diz para você: ó, hoje haverá salvação nessa casa. Eu creio nisso. Talvez você esteja orando uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, não sei, mas continue orando. Continue orando. A oração, ela é algo fantástico, é algo poderoso que o Senhor Jesus nos deu. Eu tinha uma tia, não sei se eu já contei aqui essa história. Se contei, a gente conta de novo. Ela era minha tia e casou-se com um rapaz que não era crente. E ela ficou orando para que Deus o convertesse, tocasse no seu coração, durante 27 anos. Vejam bem, ela ficou casada com ele e durante 27 anos ela orou para que Deus o convertesse. E ele se converteu. Ela era membro da igreja presbiteriana de Éden, só que ele se converteu na igreja batista. E ela ficou triste? Nem um pouco. Ficou feliz da vida, radiante, alegre, contava para todos que esse meu tio, Zezinho, ele havia se convertido, que estava na igreja batista, houve o batismo, muita gente foi e foi uma festa. Aí ela mudou o rumo da oração dela: Senhor, traz ele para a minha igreja, Senhor, traz ele para a minha igreja. E aí não precisou dos 27 anos, e ele foi para a igreja presbiteriana. Assim são os planos de Deus. A gente não sabe quais são os planos de Deus, e eu digo para você: continue orando pelo seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seja quem for. Continue orando, não desista. Se você ouve uma voz: olha, desista, não ore não, porque o Senhor não vai ouvir mais, Ele não está ouvindo a sua oração. Isso é mentira, é mentira, porque Deus tem planos para a nossa família. Hoje o Senhor Jesus diz para você: hoje me convém repousar na sua casa. Que Deus assim nos abençoe.